Olá, eu sou a Caroline Arcari, sou escritora e também mestre em educação sexual e eu sou especialista em enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. O que é a violência sexual? Eu sei que muita gente já sabe, já estuda, já pensa sobre o tema, mas muita gente ainda carrega mitos em relação a esse tipo de violência. Vamos começar pelo conceito de violência sexual. Esse termo é um termo guarda-chuva e na nossa legislação ele está organizado em dois fenômenos, o abuso sexual e a exploração sexual. O abuso sexual é quando o abusador, normalmente os maiores denunciados no Brasil são os pais, padrastos, avós, tios. Então, o que acontece no abuso sexual é que essas pessoas acabam utilizando o corpo e a atividade sexual de crianças e adolescentes para sua própria satisfação. E o abuso sexual, ele pode acontecer com contato físico e sem contato físico. O abuso sexual sem contato físico, às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, porque na nossa sociedade se convencionou, a achar que somente quando há contato, penetração, contato sexual em si, é que a gente poderia chamar de abuso sexual. Mas várias coisas o abusador também faz e que acabam ferindo o desenvolvimento da criança e do adolescente, prejudicando esse desenvolvimento saudável, principalmente quando ele incita, faz convites eróticos, mostra pornografia, manda alguma foto pornográfica para a criança nas redes sociais, ou pelo celular, ou em algum chat. Veja que em nenhum desses casos houve o contato físico, mas isso não quer dizer que não houve abuso sexual. Agora que crianças e adolescentes têm ficado mais na internet, acabam pegando o celular muitas vezes dos pais, mesmo que eles não tenham, para jogar algum joguinho, para ficar online, para assistir vídeos no YouTube. Então esse tipo de abuso sexual sem o contato físico, ele pode acontecer e tem ficado cada vez mais frequente. Então o abuso sexual verbal, ou então o abuso sexual por meio de transmissão dessas imagens, também configura crime e deve ser denunciado. O abuso sexual com contato físico é aquele que acontece quando há a tentativa de penetração, a tentativa de contato sexual, mesmo que não ocorra penetração, quando o abusador pede para a criança tocar nas suas partes íntimas ou ele toca nas partes íntimas da criança, beijos maliciosos, beijos no pescoço, todos aqueles contatos mais íntimos em que o abusador tem a intenção de excitar a criança. Tudo isso traz prejuízo ao desenvolvimento da criança porque ela não tem condições físicas e psicológicas de elaborar esse tipo de contato. Quanto à exploração sexual, é o que a gente conhecia naquele termo antigo chamado prostituição infanto-juvenil. Esse termo caiu em desuso porque ele colocava a ação em cima da vítima, Então, quando se dizia crianças e adolescentes se prostituem, a gente estava colocando uma ação como se crianças e adolescentes tivessem consciência plena sobre esses atos. E, na verdade, não tem. Por isso que o termo prostituição infantil passa a ser exploração sexual contra crianças e adolescentes, porque o foco da ação fica no adulto que está cometendo o crime, no autor da violência. Então, quem explora os corpos e as atividades sexuais de crianças e adolescentes são os adultos. Por isso que o nome passou a ser exploração sexual. As trocas sexuais, elas podem envolver um pagamento, com dinheiro em espécie ou algum tipo de vantagem que pode ser cedida por parte do abusador, tanto para a vítima quanto para a família da vítima. Então, por exemplo, um homem mais velho que supostamente está namorando uma menina de 13. Isso não pode, de acordo com a nossa legislação, porque a idade de consentimento é 14 anos. Então,
esse adulto que está cometendo um crime, muitas vezes ele propõe trocas, por exemplo, dá cesta básica para a família, ou então compra presentes para essa adolescente, ou então fornece carona para essa adolescente ir e voltar, né, entre a escola e a casa dela. Então o nome disso é exploração sexual, que pode ser agenciada por alguém, agenciada pela família. Os próprios adolescentes podem estar nessa situação, mesmo que não agenciados por ninguém, e de qualquer forma continua sendo crime. O adulto que entra nessa atividade está explorando o corpo de crianças e adolescentes. A gente tem o turismo para fins sexuais, também as imagens de crianças nuas, de crianças em situações erotizadas, adultas, pornográficas, que são registradas por foto e vídeo e também acabam fazendo parte desse fenômeno que a gente chama de exploração sexual. Sempre que se suspeitar que alguma dessas ações estão sendo cometidas contra crianças e adolescentes, você pode ligar para o Disque 100. É importante saber disso. Você não precisa ter certeza se o crime está ocorrendo, porque não cabe a nós, da rede da proteção, da sociedade, vizinhos e vizinhas, cidadãos e cidadãs, investigar se o crime está acontecendo. Quem tem que fazer isso é a polícia. Então, se você suspeitar, a suspeita já é suficiente para você fazer uma notificação. Você pode entrar em contato com o conselho tutelar da sua cidade ou ligar para o Disque 100. A suspeita já é suficiente para a gente se mobilizar a rede de proteção e essa criança ou esse adolescente serem atendidos pelo Estado.